time te surpreendeu a atuação? Dentro da expectativa que se tinha por ser no primeiro jogo, não do que o time pode apresentar, que a gente sabe muito bem, mas dentro do primeiro jogo, a atuação te surpreendeu? Claro, me surpreendeu sim, Léo. Comentei durante a semana na nossa programação que eu não esperava, assim, não tinha expectativa e nem cobraria uma grande atuação do Cruzeiro, embora entendesse as limitações do adversário, porque nós estamos falando de um grupo que está trabalhando há 12 dias. E aí é muito pouco tempo para você, de repente, fazer um jogo tão dominante quanto esse que o Cruzeiro fez hoje. É claro que a gente não vai ficar aqui jogando para cima excessivamente, sempre tem que lembrar o nível do adversário que nós estamos enfrentando, mas me chamou muita atenção assim, o comprometimento da turma até o último minuto do jogo. Tem um momento, eu até comentei aqui com o Valu fora dos nossos microfones, já aos 40 do segundo tempo, o Caio Jorge dando um pique para ir lá pressionar a saída de bola do goleiro adversário. Então, assim, esse tipo de postura eu não esperava pelos 90 minutos, porque entendia que, de repente, fisicamente seria muito complexo. O time sentiu no segundo tempo, claramente abaixou um pouco o ritmo, mas ainda assim, jogando muito sério do início ao fim, muito comprometido com os seus comportamentos que precisaria ter hoje com e sem a bola, e estão todos de parabéns por aquilo que entregaram. O mais importante era vencer, o torcedor do Cruzeiro compareceu, quase 40 mil pessoas no Mineirão, fez a sua parte, então é evidente que esse torcedor merecia uma vitória. O Cruzeiro tinha a responsabilidade, talvez até a obrigação de vencer hoje por estar jogando na sua casa com o seu time principal, mas talvez a performance não fosse lá tão dominante. O Cruzeiro simplificou o jogo, o adversário deu muito espaço, né? Valu já falou bastante sobre isso no nosso intervalo, muitos espaços, e o Cruzeiro soube aproveitar bem esses espaços, mesmo em momentos com menos posse de bola, fez valer o seu jogo. Tite fez aquilo que disse que ia fazer na sua coletiva, que é a manutenção daquilo que vinha sendo feito na temporada passada, e por isso o Cruzeiro começou alguns passos à frente, se a gente comparar com, sei lá, janeiro de 2025, fevereiro de 2025, já tem um time, já tem uma ideia de jogo, todos muito bem, todos muito comprometidos e todos muito cientes, né, Valu, que precisam mostrar o seu melhor, porque quando o elenco melhora, é preciso que cada um que entre aproveite muito bem as suas oportunidades. Aí a gente começa a falar menos de titular e reserva e mais de opções, de alternativas. E acho que hoje todos aproveitaram muito bem. Parabéns aos jogadores do Cruzeiro pela postura, pelo comprometimento com a camiseta e com o torcedor que compareceu no Mineirão. O Valu, Cruzeiro que aplica 5-0 no Uberlândia, é daquele negócio. É porque o adversário é frágil ou porque esse time principal do Cruzeiro de fato é muito bom? São as duas coisas se encontrando, porque quando a gente volta o ano passado, temos... E aí, o contexto para o torcedor entender, não é que eu quero ficar lembrando momentos ruins, mas a gente lembra de um Cruzeiro que perdeu para o Atlético na segunda rodada, que empatou com o Betim por 1-1. O nível do campeonato não mudou, o que mudou foi o nível do Cruzeiro com relação ao campeonato. E isso é muito importante, o torcedor ter em mente isso. Então, eu até estou numa via contrária da Rafa. Eu esperava, próximo desse nível de atuação do Cruzeiro, um placar bem dilatado. Exatamente por conta dessa questão que eu falei. O Cruzeiro mudou o seu nível com relação ao Campeonato Mineiro. Não é que o Campeonato Mineiro está mais fácil do que nos últimos anos, do que o ano passado. Não é isso. O Cruzeiro mudou o seu nível. É esse nível que o Cruzeiro estabeleceu o ano passado, de um time que conseguiu lutar durante boa parte do Campeonato Brasileiro, figurar na parte de cima, que peitou Flamengo e Palmeiras e que foi bem na Copa do Brasil, né, por uma questão principalmente voltada no primeiro jogo, não conseguiu chegar à final e disputar esse título que o Cruzeiro tinha totais condições. Então é uma equipe, como disse também a Rafa, né, tem muita coisa feita aqui para o Tite chegar. A gente tem que fazer a justiça, né? Hoje já é o time do Tite, mas ele pegou um trabalho muito sólido também. A gente vê algumas variações que pouco a pouco o Tite vai colocar a sua assinatura, e a gente sempre fala isso na programação da Samuca TV. O Tite é um cara que, quando assumiu a seleção brasileira do Dunga, não tinha nada na seleção, e mesmo assim ele não chegou esparramando tudo que ele encontrou. E olha que ele não encontrou
basicamente nada, muito pouca coisa boa. Imagine aqui que ele encontra muita coisa boa, muitos conceitos, né? Eu falava com a Rafa em off, esse time, claro que tem o posicionamento do Tite, mas esse time é um time que desenvolveu um senso coletivo muito grande no ano de 2025. E o Tite é o cara que tem capacidade de ler, de entender, que pode aproveitar várias coisas sem ter... O Tite não é um técnico que tem aquela vaidade, não. O trabalho do técnico anterior foi excelente, acabou, mas eu quero a minha identidade. O Tite é um cara muito inteligente, muito capaz de pouco a pouco inserir ideias que ele goste, diferentes. A gente já viu o Christian hoje, né? Um antigo apelo de boa parte da torcida, a qual eu me incluo, né? O Christian termina como volante ali ao lado do Japa. Ele coloca um time para finalizar numa espécie de 4-3-3 com a bola, com o Chico da Costa, que é para ser o cara de área, fechando o lado esquerdo do campo. Então ele é um cara que tem também muito essa capacidade de variar muito o jogo, às vezes com as mesmas peças, apenas com elas trocando de lugar. O Cruzeiro, para mim, cumpre o papel que particularmente eu esperava para essa partida. O saldo positivo, não vi em momento algum nenhum jogador do Cruzeiro menosprezar o Uberlândia, correr menos, porque o placar, quando o Cruzeiro faz 3-0, o jogo está decidido, essa que é a verdade, mas o Cruzeiro continua porque o Cruzeiro está treinando, com certeza. O Cruzeiro está treinando no Campeonato Mineiro. Essa fala, né, não é menosprezar o campeonato, é porque a temporada vai ser assim para todos os times no Brasil, que vão usar os seus regionais para também treinarem, porque daqui a pouquinho, no final do mês de fevereiro, começa o Campeonato Brasileiro, e lá em março o Cruzeiro tem algo muito importante também que se chama Libertadores. Valu, hoje o setor que mais funcionou do Cruzeiro, ou que melhor funcionou, foi o setor de meio campo, porque a gente falou aqui no voto do melhor em campo, apareceu Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, MP também foi tratado aqui como um jogador de destaque na partida. Foi o setor que mais prevaleceu, assim, se for destacar um setor? Se for destacar um setor, sim, pela maneira que jogaram, pela maneira que marcaram o adversário, não deram espaço. Fica difícil a gente não falar isso do setor de meio campo. O Matheus Pereira também dando assistência, e isso acaba fazendo com que o time crie inúmeras possibilidades de gols, né? Quando a gente olha, vê que o Cruzeiro marcou 5 gols, mas que esses cinco poderiam ter sido 6, 7, até 8 talvez, sem nenhum tipo de exagero, significa um meio-campo jogando no seu vapor. É isso. Eu acho que a lição mais importante, além da vitória, o Cruzeiro impôs o seu melhor ritmo possível para o primeiro jogo dessa equipe titular, independente de quem estivesse do outro lado, Léo. E falando sobre o meio-campo, é impressionante como o Matheus Pereira se posiciona bem, né? Ele tá sempre livre para receber, para ser uma opção de passe. E a mãozinha, né, Rafa? Fominha, né, pedindo a bola, e tá certíssimo ele. É claro que a gente tem que ponderar as fragilidades do adversário, e eu acho que o Uberlândia concedeu muito espaço ao Cruzeiro. Eu realmente esperava um time bem mais compacto, pelo que foi o discurso do treinador deles antes do jogo, mas enfim, cada um com seus problemas. E o Matheus Pereira, quando encontra assim esse latifúndio, como ele se posiciona bem, como gera jogo para o Cruzeiro, e como o Cruzeiro progrediu em campo de uma maneira tão consciente, né, Valu? E aí, é claro, tem todo um trabalho que foi feito na temporada passada, esse time já se conhece, já tem um entrosamento, mas Matheus Pereira me impressiona muito pela inteligência, e nesse tipo de jogo, em que o adversário concede a ele campo, infelizmente fica muito... Infelizmente não, né? Infelizmente para eles, felizmente para nós, fica muito difícil de parar o camisa 10. Às vezes o gol, a assistência não vai ser dele, mas ele tá sempre muito bem posicionado para gerar o jogo para o time e fazer a bola chegar lá na frente. Falando sobre esse setor de meio campo, o Vicente de Ipatinga, falando que é fã de todo mundo aqui, tá falando: o Lucas Romero é pequeno, mas é um leão dentro de campo. O Romero, de fato, segue se destacando, assim, é início de temporada e tal, mas começou muito bem a temporada 2026, mas tem isso, né? E a cada ano parece que ele tá ficando melhor, o Lucas Romero, né, Valu? Sem dúvida, já teve isso muito desenvolvido,
acho que a passagem no futebol mexicano fez muito bem ao Lucas Romero nesse aspecto, e começa o ano participando, né, de gols, dando assistência, marcando o seu próprio gol. É uma virtude, né, do Romero, que, além disso, tem o seu aspecto principal, que é o desarme. Se não tem mais aquela velocidade de outro tempo. Agora, tem um lado muito positivo, né? Quando você tem um time bem organizado, você tem que percorrer distâncias menores, né? E o Cruzeiro me chama muita atenção, eu quero repetir novamente, a organização do Cruzeiro, né? Você vê que é realmente uma organização de um time que está começando o ano, mas não está começando o trabalho do Tite, mas há uma memória ali tática dos jogadores e de movimentos que naturalmente eles executam, né? Acabam executando em campo. Então é um time pouco espaçado. O Cruzeiro hoje, algumas recomposições muito rápidas. Repito, pessoal, o parâmetro é primeiro jogo da temporada 2026. Sabemos a qualidade do adversário, mas é o famoso, Léo, pelo empenho, pelas memórias já criadas pelo trabalho do Tite, o Cruzeiro não fez força, cara. Essa que é a verdade, assim. Ele fez o seu ritmo e as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Thiago Valu, que é muito fã de Lucas Romero, não é problema eu falar isso, né, Valu? Não, eu tenho uma camisa 29, na época que o Romero nem estava aqui. Tem uma camisa do Centenário 29, com T. Guimarães, o Thiago, que eu tenho Guimarães no nome também, exatamente com os do Lucas Romero. Nem aqui ele estava, Rafa. Pois é, grande fã e assim, fez uma ótima temporada em 2025, depois que o time todo melhorou, né? No início, realmente, na minha opinião, não começou bem. E adquiriu, parece, alguns comportamentos e algumas qualidades nessa passagem que não tinha antes. Então, desde o ano passado ali, pós Vitória Cup, a gente viu o Romero fazendo esse movimento que ele fez muito hoje, de afundar ali junto com os zagueiros para ajudar na saída de bola. E é um cara que melhorou demais nessa capacidade técnica de encontrar ali o último passe, né? O passe que vira assistência. E hoje o Cruzeiro abre o placar exatamente como assistência dele, assim. Abriu-se um clarão na frente dele no meio-campo, o Uberlândia realmente deixando muitos espaços, e ele, mais uma vez, fez o que fez em diversas oportunidades ano passado, encontrou um belo passe para o Caio Jorge atacar ali a profundidade e abrir o placar. Eu até brinquei aqui com o Valu, né? Um replay do que a gente viu ano passado várias vezes, né? Começou como terminou, e tomara, né, que não só o Romero, mas todos os atletas do Cruzeiro que fizeram uma temporada muito equilibrada em 2025, num alto nível, possam repetir isso em 2026. Acho que é um recorte muito pequeno, a gente tem que ponderar a fragilidade do adversário, mas é sempre importante começar vencendo, começar fazendo uma boa apresentação, e eles estão de parabéns porque conseguiram fazer isso hoje.